A história da Arca de Noé é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, e está descrita no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. Esta narrativa faz parte do conjunto de histórias das origens da humanidade e aborda a destruição do mundo, através de um grande dilúvio, além da salvação de Noé, sua família e os animais. De acordo com o texto bíblico, em um certo momento da história, a maldade dos seres humanos havia se multiplicado tanto sobre a terra que Deus decidiu destruir toda a criação com um dilúvio. Ele lamentava a corrupção e a que dominavam o mundo, mas ao mesmo tempo notou que Noé era um homem justo e íntegro em sua geração. Por causa da sua retidão, Deus decidiu poupar Noé e sua família, dando a ele instruções para construir uma arca, uma enorme embarcação de madeira. A construção da arca, Deus ordenou a Noé construir a arca de madeira de cipreste e forneceu medidas detalhadas para sua construção. A arca deveria ter 3 andares e ser grande o suficiente para abrigar Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal, além de suprimentos para alimentá-los durante o dilúvio. Deus também ordenou a Noé que levasse 7 pares de animais puros, aqueles que podiam ser sacrificados, e um par de animais impuros. A construção da Arca de Noé, como descrita no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9, é um dos elementos mais fascinantes da narrativa do dilúvio. O relato apresenta detalhes sobre as dimensões, os materiais e o propósito da arca, enfatizando a relação de obediência e fé de Noé diante de uma tarefa monumental. Aqui estão os pontos principais em mais profundidade. Materiais e estrutura da arca. Deus ordenou a Noé que construísse a arca de madeira de cipreste. Não se sabe exatamente que tipo de madeira é essa, pois o termo original hebraico é raro e não aparece em outros lugares da Bíblia. Alguns estudiosos sugerem que poderia ser o cipreste, um tipo de madeira comum no Oriente Médio, conhecida por sua durabilidade e resistência à água. Além disso, Deus instruiu Noé a revestir a arca com betume por dentro e por fora. O betume, ou piche, é uma substância semelhante ao alcatrão, usada para impermeabilizar a estrutura, tornando-a resistente à água e capaz de flutuar durante o longo período do dilúvio. Essa camada de proteção seria essencial para preservar a arca, flutuando durante as intensas chuvas e a agitação das águas. Dimensões da arca. As dimensões exatas da arca foram dadas por Deus a Noé, demonstrando um planejamento detalhado e preciso. Comprimento 300 côvados ou 130, e 7 a 155 metros, dependendo da medida do côvado, que variava entre 45 a 52 centímetros. Largura, 50 côvados ou 22 a 26 metros. Altura, 30 côvados ou 13 a 15 metros. Essas dimensões fazem da arca uma estrutura gigantesca, semelhante ao tamanho de um moderno navio cargueiro de grande porte. A arca era retangular, com um formato que favorecia a estabilidade em águas turbulentas, mas não era projetada para navegar, apenas para flutuar. Diferente de um barco comum, a arca não precisava de velas ou remos, pois seu propósito não era viajar, mas simplesmente sobreviver às águas que cobririam a terra. Compartimentos e andares. A arca deveria ser dividida em vários compartimentos ou quartos, possivelmente para separar os diferentes tipos de animais e armazenar alimentos e outros suprimentos necessários para o tempo a bordo. A menção de compartimentos sugere que Noé teve que organizar bem o espaço para garantir que os animais e suas necessidades fossem atendidos adequadamente. Deus também ordenou que a arca tivesse 3 andares. Esses 3 níveis permitiriam um uso eficiente do espaço, permitindo que a grande variedade de animais fosse acomodada de maneira organizada. A ideia de andares também reforça a imagem de uma estrutura massiva, capaz de suportar uma carga extremamente grande e pesada. Aberturas e entradas. Outro detalhe interessante sobre a construção da arca é a presença de uma janela, descrita em algumas traduções como uma luz ou clarabóia, que deveria ter um côvado de altura, cerca de 45 a 52 centímetros.
Esta abertura era essencial para a ventilação e iluminação dentro da arca, já que com tantos animais e pessoas a bordo, o ambiente fechado poderia rapidamente se tornar sufocante sem alguma forma de entrada de ar fresco. Além da janela, Deus instruiu Noé a colocar uma porta lateral na arca, que seria usada para a entrada de Noé, sua família e todos os animais. Depois que todos estavam a bordo, o relato bíblico menciona que o próprio Deus fechou a porta, selando a arca contra as águas e simbolizando a proteção divina sobre aqueles que estavam dentro. O propósito da arca. A arca foi construída com o propósito de preservar a vida durante o dilúvio, que destruiria toda a terra. Deus ordenou a Noé que levasse um casal de cada espécie de animal para garantir a sobrevivência das criaturas e, mais especificamente, 7 pares de animais puros para que houvesse sacrifícios adequados a serem feitos após o dilúvio. O conceito de espécies na narrativa bíblica refere-se, de maneira geral, a animais domésticos e selvagens, aves e até pequenos seres. Além disso, Noé deveria estocar uma quantidade suficiente de alimentos para si, sua família e todos os animais durante o período em que estariam dentro da arca. Isso implicava um planejamento cuidadoso e um esforço logístico monumental para garantir que houvesse suprimentos suficientes para sustentar tantas vidas por um tempo indeterminado. A obediência de Noé, uma parte central do relato da construção da arca, é a obediência completa de Noé às instruções de Deus. Em Gênesis 6, 22 é dito: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. O foco na obediência ressalta o caráter de Noé como uma pessoa justa, em contraste com o mundo corrupto ao seu redor. Sua disposição de seguir as instruções detalhadas de Deus, mesmo diante de uma tarefa tão gigantesca e de um evento tão inesperado quanto o dilúvio, é um tema central na narrativa. Interpretações modernas. A descrição da construção da arca tem fascinado estudiosos e pesquisadores ao longo dos séculos. Alguns consideram a arca como uma alegoria ou um mito, enquanto outros, especialmente aqueles ligados a interpretações mais literais da Bíblia, tentam reconstruir como seria possível construir uma embarcação dessa magnitude com os recursos disponíveis na época de Noé. Ao longo da história, houve tentativas de reconstruções da arca e até especulações sobre a localização de seus restos no Monte Ararat, na atual Turquia. Alguns teóricos e exploradores modernos continuam a buscar evidências arqueológicas de uma possível embarcação, embora tais buscas ainda não tenham resultado em provas conclusivas. A construção da arca, portanto, não é apenas um episódio de sobrevivência, mas também uma lição sobre a fé, a preparação e o relacionamento entre Deus e a humanidade. O dilúvio, após a construção da arca, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles entraram na arca, junto com os animais. Deus então fez chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e todas as fontes do grande abismo se romperam, inundando o mundo inteiro. O dilúvio cobriu montanhas e destruiu tudo o que vivia na terra, exceto os que estavam na arca. As águas prevaleceram por 150 dias, mas eventualmente começaram a baixar. A arca repousou sobre o Monte Ararat. Noé, então, enviou primeiro um corvo e depois uma pomba para verificar se as águas haviam recuado. A pomba retornou com um ramo de oliveira, sinal de que a terra já estava seca. O contexto moral e espiritual do dilúvio. A razão primária para o dilúvio, conforme o relato bíblico, é a profunda corrupção moral e violência que dominaram a humanidade. Em Gênesis 6, 5 e 7, Deus vê que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que todo o desígnio dos pensamentos do seu coração era continuamente mal. Deus, então, se arrepende de ter criado a humanidade e decide destruir todos os seres vivos. Este arrependimento, descrito de forma antropomórfica, sublinha o caráter justo de Deus,
Ele não pode permitir que a maldade continue sem consequências. Ao mesmo tempo, a escolha de salvar Noé e sua família, por serem justos, enfatiza a misericórdia e a justiça divina. O dilúvio, assim, não é apenas uma catástrofe física, mas um julgamento moral sobre a condição da humanidade. A preparação para o dilúvio. Deus avisa Noé sobre o dilúvio iminente e lhe dá instruções detalhadas para a construção da arca, como descrito anteriormente. Noé, sua família e os animais entram na arca antes de o dilúvio começar. A confiança de Noé em Deus, ao construir a arca e preparar-se para o dilúvio, é vista como um ato de fé extrema, já que, de acordo com a narrativa, não havia evidências imediatas de que tal evento fosse ocorrer. O evento do dilúvio. O dilúvio começa com um ato dramático de destruição que afeta toda a terra. Início das chuvas. Deus faz cair chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 7, 2.12. Este período de chuva contínua e torrencial indica o poder divino e o escopo global da destruição. A ideia de 40 dias e 40 noites é simbólica em várias passagens bíblicas e, geralmente, representa períodos de provação ou transformação. Fontes do abismo e janelas do céu. O relato não se limita à chuva. Menciona também que todas as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7, 2.11. Isso sugere que as águas não vinham apenas de cima, chuvas, mas também das profundezas da terra, como se fossem fontes subterrâneas liberadas. Este detalhe pode ser interpretado como uma catástrofe geológica completa, com águas emergindo de todos os lados, simbolizando a totalidade do julgamento. Cobertura das montanhas. As águas prevaleceram por 150 dias, subindo até cobrir todas as montanhas mais altas, até uma altura de 15 côvados, aproximadamente 6,8 metros, acima das montanhas. Gênesis 7, 2.20. A ideia de que até as montanhas foram submersas reforça o escopo universal do dilúvio. Isso significa que não havia refúgio em qualquer parte da terra. A destruição causada pelo dilúvio é total. A Bíblia diz que toda a carne que se movia sobre a terra pereceu, incluindo aves, gado, feras e todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Gênesis 7, 2.21-23. Este é um momento crucial na narrativa, pois representa a erradicação do mal e a purificação da terra. Apenas os que estavam na arca sobreviveram. A repetição da palavra toda nesse trecho é significativa. O escritor quer enfatizar que o dilúvio foi uma destruição completa e global. A corrupção da humanidade e da criação era tão grande que o único modo de renovação era por meio de uma erradicação total. O período de recuo das águas. Depois dos 40 dias de chuva e dos 150 dias de prevalência das águas, Deus se lembrou de Noé e das criaturas que estavam com ele na arca. Gênesis 8, 2.1. A ideia de Deus lembrar-se é uma expressão teológica, indicando que ele decide agir em favor dos que estão na arca. Redução gradual das águas. Deus envia um vento sobre a terra e as águas começam a diminuir. Noé e sua família permaneceram na arca por um período muito mais longo do que os 40 dias de chuva. As águas demoraram a baixar e a arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat. Envio de aves. Para verificar se as águas haviam recuado o suficiente, Noé envia uma pomba e um corvo. O corvo voa, mas não encontra lugar para pousar, pois as águas ainda cobrem a terra. Noé, então, envia uma pomba que retorna com um ramo de oliveira, sinalizando que a terra começava a se regenerar. Este detalhe também tem um simbolismo de renovação e paz. O novo começo e o pacto com Noé. Após o recuo completo das águas, Noé, sua família e os animais saem da arca. A primeira coisa que Noé faz é construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus em gratidão pela salvação. Deus, por sua vez, faz uma aliança com Noé e com toda a humanidade,
prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. O arco-íris é dado como o sinal dessa aliança eterna. Porei o meu arco nas nuvens. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Gênesis 9, 2:13. O arco-íris aqui representa um símbolo de paz entre Deus e a humanidade, garantindo que nunca mais a terra seria destruída dessa maneira. Paralelos culturais. O relato do dilúvio não é exclusivo da Bíblia. Histórias semelhantes aparecem em várias culturas antigas, sugerindo que o conceito de um grande dilúvio faz parte do imaginário humano desde os tempos mais remotos. Alguns exemplos notáveis incluem Épico de Gilgamesh, uma antiga história mesopotâmica que contém um relato de um dilúvio enviado pelos deuses. Nessa versão, Utnapishtim é avisado pelos deuses e constrói um barco para salvar sua família e animais. Este mito, que precede o relato bíblico, tem muitas semelhanças com a história de Noé, levando estudiosos a debaterem se ambas as histórias derivam de uma fonte comum ou se o relato bíblico foi influenciado pela mitologia mesopotâmica. Mitologia hindu. No texto hindu Matsya Purana, há o relato de um dilúvio no qual o deus Vishnu, na forma de um peixe, avisa Manu, o primeiro homem, sobre um dilúvio iminente. Manu constrói um barco para salvar os seres vivos, semelhantemente à história de Noé. Essas histórias sugerem que a memória de uma grande inundação catastrófica pode ter sido amplamente difundida em várias culturas do Antigo Oriente Próximo, levantando questões sobre eventos históricos que poderiam ter inspirado esses relatos. Significados teológicos e espirituais. O dilúvio, na teologia bíblica, é uma metáfora poderosa para julgamento e renovação. Ele ilustra o conceito de que o pecado e a corrupção não podem prevalecer indefinidamente e que Deus intervém na história humana para trazer justiça e renovação. Ao mesmo tempo, o relato reforça a ideia de que, apesar do julgamento, Deus é misericordioso e providencia um meio de salvação, no caso de Noé e sua família. Além disso, o dilúvio também serve como uma nova criação. Noé é visto como uma espécie de novo Adão, com a tarefa de repovoar a terra. A aliança estabelecida com Noé é uma garantia de que a criação tem um futuro, e o arco-íris é o símbolo dessa esperança. Explicações científicas e debates históricos. Muitos pesquisadores e estudiosos tentam entender o dilúvio dentro de um contexto histórico e geológico. Alguns sugerem que o relato bíblico poderia ser baseado em um evento local ou regional de inundação catastrófica, como o rompimento do Estreito de Bósforo que levou à inundação do Mar Negro por volta de 7.500 a.C. Uma teoria conhecida como a hipótese do dilúvio do Mar Negro. Outros defendem que o relato é simbólico, enfatizando lições morais e espirituais, mais do que sendo uma descrição literal de um evento histórico. O pacto de Deus com Noé, conhecido como Aliança Noaica, é um momento crucial na narrativa bíblica do dilúvio, pois marca o início de uma nova fase na relação entre Deus e a humanidade. Após o dilúvio, Deus estabelece esse pacto com Noé, sua família e todos os seres vivos, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio e instituindo novas diretrizes para a humanidade. Vamos explorar este pacto em mais profundidade, cobrindo seu significado, as promessas e obrigações envolvidas e seu impacto teológico. O contexto do pacto. Após o recuo das águas e a saída de Noé, sua família e os animais da arca, o mundo estava completamente devastado. A história do dilúvio simboliza a destruição do antigo mundo corrupto e o começo de um novo, purificado pela justiça de Deus. A destruição, porém, não foi completa. Noé e sua família representam a continuidade da criação, e o pacto com Deus garante a sobrevivência futura da humanidade e dos seres vivos numa terra renovada. Em Gênesis 8, 20:22, Noé oferece um sacrifício de gratidão a Deus, queimando ofertas de animais puros no altar. Deus, em resposta, e faz uma promessa solene de que nunca mais destruirá
todos os seres vivos por meio de um dilúvio, apesar da inclinação do coração humano para o mal. Ele declara que, enquanto a Terra existir, as estações e os ciclos naturais continuarão. A aliança e suas promessas, o pacto formal, é estabelecido em Gênesis 9, 8-17. E suas promessas podem ser resumidas nos seguintes pontos. Promessa de preservação da terra. Deus promete a Noé e a toda a humanidade que nunca mais enviará um dilúvio para destruir a terra por completo. Em Gênesis 9, 2.11, ele diz: estabeleço a minha aliança convosco. Nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Essa promessa de Deus é universal. Não se limita apenas à descendência de Noé, mas a toda a humanidade e a todas as criaturas vivas. Isso estabelece uma relação contínua entre Deus e a criação, onde Deus garante a preservação da terra e da vida nela. Este compromisso reafirma a fidelidade de Deus para com a criação, apesar da queda moral da humanidade. O símbolo do arco-íris. Como sinal visível e duradouro da aliança, Deus coloca o arco-íris no céu. Em Gênesis 9, 2.13, ele diz: porei o meu arco nas nuvens. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sempre que um arco-íris aparecer nas nuvens, será um lembrete dessa aliança entre Deus e toda a criação. O arco-íris, portanto, serve como um símbolo de paz e misericórdia, lembrando tanto a Deus quanto a humanidade da promessa de que um dilúvio universal nunca mais ocorrerá. O termo hebraico para arco, KSHT, Keshet, é o mesmo utilizado para designar um arco de guerra, como o de um arqueiro. Nesse sentido, o arco-íris pode simbolizar que Deus está desarmado, ou seja, que ele suspendeu seu julgamento destrutivo sobre a terra. O arco, com a curva apontada para cima e longe da terra, é um símbolo de sua proteção e de que sua ira foi afastada. As novas diretrizes para a humanidade, além da promessa de não mais destruir a terra, Deus também estabelece novas regras para Noé e seus descendentes, que formam a base da nova ordem mundial pós-dilúvio. Essas regras refletem tanto a continuação do mandato original dado a Adão, quanto a necessidade de novas diretrizes para governar a relação da humanidade com a criação. Frutificar e multiplicar. Deus renova a bênção que deu a Adão e Eva, ordenando a Noé e seus filhos que se multipliquem e encham a terra. Gênesis 9, 2.1,7. Este mandamento é uma reafirmação da responsabilidade humana de repovoar o mundo. Após o dilúvio, continuando a missão de administrar a criação de Deus. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa ordem é um convite para que a humanidade participe da obra criadora de Deus, gerando vida e expandindo a presença humana sobre a terra. A continuação da vida humana é vista como um reflexo da bênção de Deus. Alimentação e respeito pela vida. Antes do dilúvio, em Gênesis 1, 2.29, Deus havia dado aos seres humanos uma dieta estritamente vegetariana. Após o dilúvio, porém, Deus permite explicitamente que Noé e seus descendentes comam carne. Tudo o que se move e vive vos servirá de mantimento. Como a erva verde, tudo vos tenho dado. Gênesis 9, 2.3. No entanto, essa nova permissão vem com uma importante restrição. Eles não deveriam comer carne com sangue, pois o sangue simboliza a vida. O sangue tem um significado sagrado, representando o princípio vital que pertence a Deus. Assim, em Gênesis 9, 2.4, ele instrui: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Esta proibição de consumir sangue reflete um princípio fundamental de respeito pela vida, que se expressa em muitas outras passagens da Bíblia, especialmente nas leis mosaicas sobre sacrifícios e pureza ritual. Proibição do derramamento de sangue humano. Outro aspecto central do pacto é a sacralidade da vida humana. Deus institui uma proibição explícita contra o homicídio e estabelece a justiça sobre aqueles que tiram a vida de outro ser humano. Em Gênesis 9, 2.5, 6, ele declara:
Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a qualquer animal e a qualquer homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem à sua imagem. Esta passagem introduz o princípio da retribuição ou justiça. E quem derramar sangue humano será responsável por sua ação. O fundamento dessa proibição está no fato de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. E, portanto, tirar uma vida humana é uma ofensa direta contra Deus. O estabelecimento dessa regra sobre o derramamento de sangue reflete a importância da justiça em um mundo pós-dilúvio, onde a violência e o caos moral do passado levaram à destruição da humanidade. O significado teológico do pacto: o pacto com Noé é universal, abrangendo toda a humanidade e todos os seres vivos, ao contrário de alianças posteriores, como a aliança abraâmica, que seria estabelecida com um povo específico, Israel. Por isso, a aliança noaica é frequentemente vista como um compromisso permanente e irrestrito de Deus com toda a criação, independentemente da condição moral ou espiritual da humanidade. A continuidade da criação. O pacto representa uma garantia de que Deus continuará sustentando a ordem criada, mantendo o ciclo de estações, dias e noites. Em Gênesis 8, 2:22, Deus promete: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Essa promessa é uma reafirmação da fidelidade de Deus em manter o funcionamento regular da criação. Não importa o comportamento humano. A aliança assegura que os ciclos naturais permanecerão até o fim dos tempos. Isso sublinha a misericórdia e graça de Deus, que continua a sustentar a criação, mesmo diante da inclinação humana para o mal. A relação de Deus com a criação, o pacto com Noé, também expressa uma nova fase na relação de Deus com a humanidade e a criação. Embora Deus tenha julgado a terra, ele demonstra sua paciência e misericórdia ao estabelecer um relacionamento duradouro com todos os seres vivos. O arco-íris, como símbolo dessa aliança, também serve como lembrete de que a ira de Deus foi aplacada e que ele é fiel em suas promessas. Prefiguração da redenção futura. Em um contexto mais amplo, o pacto com Noé também pode ser visto como uma prefiguração da redenção que Deus prometeu trazer ao mundo através de Jesus Cristo. Noé, como salvador da humanidade e do mundo animal, e o pacto que Deus estabelece com ele podem ser vistos como um tipo de Cristo, que traria salvação definitiva à humanidade. Assim como o dilúvio purifica a terra, o sacrifício de Cristo seria visto pelos cristãos como o meio de purificação espiritual e reconciliação com Deus. O pacto de Noé e as religiões abraâmicas. O pacto com Noé é significativo não apenas no cristianismo, mas também no judaísmo e no islamismo. No judaísmo, a aliança noaica é vista como a base das 7 leis de Noé, que são mandamentos universais dados por Deus à humanidade. Essas leis incluem a proibição da idolatria, assassinato, roubo, imoralidade sexual, blasfêmia, crueldade contra animais e a exigência de estabelecer sistemas de justiça. Segundo a tradição judaica, essas leis são aplicáveis a todos os seres humanos, enquanto os 613 mandamentos da Torá são especificamente para os judeus. No islamismo, Noé, é reconhecido como um profeta e a história do dilúvio é narrada no Alcorão. O Alcorão também faz referência à misericórdia de Deus ao salvar Noé e sua família e o pacto que Deus fez com a humanidade após o dilúvio. Conclusão: o pacto de Deus com Noé é um marco teológico de grande importância. Ele estabelece uma nova relação entre Deus e a criação, marcada pela promessa de preservação e pela garantia de que a destruição total não ocorrerá mais. Ao mesmo tempo, esse pacto traz novas responsabilidades para a humanidade, reafirmando o valor da vida humana, o respeito pelos outros e pela criação e a necessidade de justiça. É um pacto que transcende gerações, atingindo toda a humanidade e toda forma de vida e simbolizando a fidelidade eterna de Deus. Gostou desse vídeo? Já se inscreve?
Deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo.